Olá, eu sou a Clarissa, da Klein English for All. Estou aqui com o Felipe, meu parceiro, amigo da OK Idiomas, e hoje a gente vai falar sobre interpretação novamente. Estamos aqui com mais um episódio sobre interpretação, com uma convidada muito especial, que é a Melissa. Eu vou falar rapidamente sobre ela. Ela morou e trabalhou nos Estados Unidos, México e Brasil, e hoje ela reside no Brasil. Ela é formada em Relações Internacionais pela Universidade de Georgetown. Ela é membro da IC, a PIC, Sintra, credenciada pela Bratis e ATA, e ela se dedica à locução e diversos ramos de tradução e interpretação. Ela tem um blog muito legal que eu particularmente amo, que é o B-Booth Words, onde ela posta sempre palavras diferentes, com o áudio dela também, que é muito legal, eu gosto muito de ouvir, então se vocês puderem, também depois deem uma olhadinha no blog dela. Então o Felipe vai começar fazendo algumas perguntas para ela, e aí ela vai nos responder, falar um pouquinho desse trabalho tão lindo que é a interpretação. Mel, obrigado. Vou começar Obrigada. fazendo algumas perguntinhas, tá bom? Então fala pra Tá gente bom. primeiro, quais são os pares de língua que você interpreta? Eu sei que são vários, né? Não tantos. Trabalho com inglês, espanhol e português. Então, qualquer combinação entre os três. Porém, eu prefiro evitar português e espanhol, porque nenhum deles é o idioma nativo. Então, Tá, prefiro trabalhar português em inglês ou espanhol em inglês. entendi. Muito legal. E falando em língua, Mel, eu vou pular aqui a sequência, mas que faz parte, já que nós estamos, né, falando sobre os pares de língua. Como que você aprendeu o português, que você na realidade é americana, e por que o interesse pela língua portuguesa? Ou melhor, a língua portuguesa e o espanhol, se você puder nos explicar os dois. Tá. Espanhol, porque lá nos Estados Unidos você tem que começar a estudar algum idioma no colegial, ou antes. E aí é espanhol, né? Porque tem muita gente nos Estados Unidos que fala espanhol. Então, eu podia optar ou por espanhol ou por francês. Na época, eu optei por espanhol porque tinha vizinhos que falavam espanhol. E beleza, espanhol, vai. Aí, quando eu cheguei na faculdade, é, eu peguei um trabalho de estagiária num escritório. E o cara falou pra mim, era um estágio não pago, né? Falou, se você falasse português, a gente poderia te pagar. Eu falei, então tá, né? Eu vou aprender português, né? Lógico. Aí eu fui me inscrever no curso da faculdade, que era algo tipo português para quem já fala espanhol, uma coisa assim, só que tava lotada a aula. Fui falar com a professora de português, falei, eu preciso aprender português em 3 meses, tá? Ela olhou pra mim, cara de louca, né? Quem é essa louca que apareceu aqui? Enfim, mas ela aceitou e me colocou na aula de português avançado. Português Uau. avançado na faculdade. Eu sofri muito, não estava entendendo nada. Dava para entender tudo que estava escrito e nada que estava sendo dito, né? Beleza, mas eu apanhei e falei, agora que estou aprendendo português, né? Eu vou pro Brasil. Aí eu vim fazer intercâmbio aqui. E aí, sim, quando eu vim fazer intercâmbio aqui, eu tive assim, eu criei uma política de não falar com nenhum gringo, nenhum estrangeiro, nunca. Aí, tá, beleza. Aí eu fui falar com todos os brasileiros em todas as situações, com o cobrador de ônibus, a mulher que tá lá na gôndola vendendo, sei lá, na gôndola onde você tá comprando, sei lá, alface, queijo. Eu fui falar com Deus e o mundo. Muitas vezes assim com um sorriso de eu não tô entendendo nada, mas tudo bem, né? até entender. E assim eu Muito fui legal. tipo, foi em inglês você fala sink or swim, tipo, vai ou vai, né? Ou vai ou vai, É, ou vai ou racha, não tem escolha. vai. Legal, muito, muito Uhum. legal. Muito bom. Ô, Mel, em relação à interpretação, quanto Hum. tempo faz que você trabalha com isso? Uh, faz 20 anos, com algumas lacunas no meio, que eu fui Uhum. fazer outras coisas e voltei, mas comecei a fazer a interpretação há 20 anos. Não Uau. quero nem falar como que foi a interpretação logo no início da carreira, mas tudo bem, né?
vivendo e aprendendo. Mas todos Sim. nós acho que temos experiências péssimas com os primeiros eventos. Eu não vou nem falar a minha, acho que até hoje ainda não é fácil, né, Nossa, Fê? coitado Deixa dos quieto. clientes naquela época. Meu. Ah, Também da Mas passou, tradução, a mesma sobreviveu. coisa. Falei, nossa, como que vocês pagaram para essas traduções tão... Mas mas enfim, se tivesse faz sido tão parte da... ruim, você não estaria hoje ainda fazendo, talvez. Então, acho que para alguma Você coisa vai... Todo serviu. mundo vai aprendendo, crescendo juntos, exatamente, né? Exatamente, exatamente. E por que você escolheu, falando em interpretação, por que você escolheu ser intérprete? Ah, na verdade, a profissão me escolheu. Eu estava trabalhando como tradutora e, e foram várias coisas que aconteceram, tipo, numa sequência, tipo, um curto período de tempo. Um cliente de tradução, acho que teve uma audiência, uma coisa assim, algo com os tribunais, no México, estava morando no México na época, e pediu para eu interpretar vários dias. Não sei nada de interpretação, mas foi uma interpretação consecutiva, deu certo. Deu certo. Não sei se Hum, foi assim, inocência minha, paciência deles, mas alguma coisa alguma deu coisa certo. deu certo. Aham. E uma outra época que eu estava trabalhando no México no governo, na verdade. E faltou intérprete oficial para um evento. Uhum. E aí eu estava trabalhando em outra coisa, e nada a ver com tradução, e me chamaram para fazer a interpretação. Cara, eu falei, eu não sei nada. Isso foi simultânea. Eu não sei nada. O cara meio que me ensinou. Ele, Entendi. Entra aí e faz. mas ele me deixou fazer tipo 5 minutos, aí depois ele 20, né? 5, Aham. 20. Até... E aí eu peguei o gosto e pronto. Uhum. Comecei a fazer E aí não muito. parou mais. Aham. Mas aí você, Parei, mas mas aí você foi se especializar na interpretação ou todo o conhecimento que você tenha da sua experiência de fazer eventos, ou você se especializou depois? as duas coisas. Eu fui muito com a minha experiência, aprendendo, vivendo e aprendendo, aprendendo dos colegas e tal. Mas Uhum. quando você aprende desse jeito, você pega muitos vícios. Né? Você pega Entendi. muitos vícios. Então, quando eu vim para o Brasil, eu percebi que não tá tão legal desse jeito. Uhum. Aí eu fui fazer vários cursos de curta duração, de uma semana, intensivos, coisas assim. Depois eu fui fazer a especialização, onde conheci vocês, Uhum. porque eu queria alguma coisa mostrando que, peraí, Você, você é uma intérprete legítima, sabe? uhum. E foi bom também, porque você acaba desaprendendo os vícios, aprendendo também Coisas do conhecimento novas. dos outros, porque cada um tem suas dificuldades. Então, o que alguém faz bem, você faz mal. O que você faz mal, alguém faz bem. Aí você vai... Uhum. Eu falei isso 2 vezes, né? Enfim, mas você acaba aprendendo muito dos colegas. É só Uhum. prestar atenção. Então, isso foi uma situação muito... E desde então, eu não paro mais de fazer curso. Eu Ai, faço pelo menos um curso intensivo por ano, uhum. pelo menos um, e outros, assim, mais de 15 horas, 5 horas, coisas assim. Uhum. Legal. Legal. O Isso, Mel, isso a faz muita gente diferença. Hum, faz. A gente sabe que você é associada da APIC, algumas outras associações aí, né? Você pode é, falar um pouquinho para a gente como que é para entrar nessa associação, ou em alguma associação? sim, tem 2 formas de entrar. Você pode entrar logo de cara, ou você pode entrar como... Qual que é a palavra? Não pretendente. Ouvinte? Não ouvinte Ouvinte? exatamente, tipo, mas que você pretende entrar como membro, candidato a membro, é essa a palavra. Candidato. Então, você Uhum. pode entrar direto como membro ou candidato a membro. Candidato, você mostra interesse só. Você tem que ter Uhum. um mínimo de dias na cabine, e eles abrem a sessão para línguas raras, para quando não tem ninguém da sua combinação linguística. Se você falasse turco, eles abrem uma sessão para você, porque Não mas tem, para né? Não é tão comum. para quem faz Uhum. português, inglês, espanhol, francês, italiano, essas coisas aí tem um pouco mais Mas, rígido, né? uhum. Estrito, né? E aí você tem que fazer um mínimo de dias, aí eles ajudam não. Você trabalha com tipo
não é mentor, mas padrinho, dizem padrinho dentro da associação, já um membro há bastante tempo, que te orienta não só na profissão, na atuação da profissão como intérprete na cabine, mas também em questões éticas. E aí, depois de um tempo, depois de determinados dias, você se candidata a membro pleno. E pronto. E a associação em si, ele oferece um monte de recursos e cursos e dicas e mentoria e também tem eventos sociais, tem Uma de série. tudo. E para Tem de todas tudo, as mas associações. eu recomendo, altamente recomendado, sim? E para todas as Pode falar. associações, a regra é a mesma, Mel? Por exemplo, a PIC, a IC, todas elas, você tem que passar pelo mesmo processo. É semelhante, né? Tem umas variações assim bem simples, mas por uma associação ser uma associação internacional e outra ser uma associação brasileira, tem algumas diferenças, mas são para entrar, mas são mínimas, E aí, a Brates e Sintra são coisas distintas da PIC e da IC. Exatamente. A Brates é semelhante à ATA, a ATA nos Estados Unidos, que é a Brates é a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, abrange um grupo muito maior, é mais voltado para recursos e cursos, não necessariamente para distinguir quem não é intérprete, não é assim, qualquer um pode se associar. E Sintra é um sindicato. Então, eu apoio o sindicato e todo o trabalho que eles fazem um levantamento também de preços praticados no mercado. Então, eu acho importante também apoiar o trabalho do sindicato, que eles o propósito deles é bem diferente. Porém, eles também oferecem cursos e coisas assim. Diferentes. E falando, né, de eventos, qual o evento mais complicado que você já interpretou? Você pode nos dar aí algum exemplo de uma situação inusitada, algo bem realmente inusitado que aconteceu durante uma interpretação? Que com certeza, em 20 anos de carreira, deve ter acontecido. Uma coisa Eu tenho um evento com uma coisa super inusitada e desagradável que eu vou te contar, e o mais complicado que eu já fiz. Tem vários fatores que faz com que o evento se torne complicado. Tem quando é vocabulário complicado, quando é uma especialidade, e aí você tem que entender exatamente como tal coisa funciona, como tal célula pode aceitar um medicamento. Tem vários complicadores no evento, mas para mim os eventos mais complicados são os eventos mais artísticos, onde a arte do discurso fica muito evidente. E o intérprete tem que ter uma destreza linguística fora da curva. Então, essas, para mim, são os eventos mais desafiadores. Então, dentro deste contexto, o mais desafiador que eu já fiz foi um evento TEDx, onde eu tive que interpretar a rapper, a Gabs, que é uma rapper do Rio, das comunidades do Rio. Meu Deus. Exatamente. Então, foi poesia falada, e o jeito de falar, tudo que sai da boca dela é poesia. Então, você tem que fazer jus a essa poesia falada, mesmo na fala do dia a dia, na fala no palco, que não era uma fala necessariamente, ela não era um poema. Ela também declamou um poema, que também foi um desafio. Imagina. Mas além de declamar, ela também, o próprio discurso dela já é, por natureza, poético. E você tem que deixar o espírito dela entrar em você para fazer jus a essa obra de arte que ela tá presenteando à plateia. Então, ela foi o grande desafio da minha vida. Eu sou muito grata.
Imagino, Uau. imagino. E aí, Agora eu tenho um inusitado para contar para vocês, que foi chato. aham, Tava num palco uma vez, um evento de finanças, e fazendo tradução consecutiva de espanhol e português para o inglês, para o CEO da empresa. E um jornalista chilena fez uma pergunta falando dos resultados não tão legais da empresa, que o ano passado, o ano anterior, tinha sido ruins, sei lá. Aí eu fiz a tradução. E detalhe, tinha outros intérpretes na sala fazendo simultânea para os jornalistas. Uma configuração esquisita. Fiz a pergunta, fiz a tradução, e o CEO caiu em cima de mim. Falou, não, essa não foi a pergunta. Não, essa pergunta não faz sentido. Tem um problema com tradutora. Tá me insultando lá no palco. E eu assim, com autoestima já no chão, achando, putz, será que eu não falo que eu espanhol? fiz? Será que eu não entendi mesmo a pergunta? O que eu fiz? Não sei o que tal. E depois eu perguntei para a intérprete de espanhol que estava na cabine e ela falou, não, você entendeu perfeitamente. O cara não quis admitir que ele tinha feito, que ele tinha errado, que ele tinha A empresa Feito, que os teve maus resultados, ela que resultados. os teve um resultado resultados, ruim. exatamente, os problemas que a empresa estava enfrentando, ele tem a responsabilidade por esses resultados tão ruins, não sei o que, tá? Também não foi um ano tão ruim economicamente, então ele mesmo teve a culpa, e ele não quis admitir frente a todo mundo, então ele botou a culpa na tradutora. Então esse foi ruim. Mas e aí, no fim, ficou-se entendido que a pergunta estava certa e tudo se resolveu ou não? Meio que ficou por isso mesmo. Deixou, né? Porque Deixou. aí é questão de ego, né? I'm right, Entendi. you're right. Né? Você não pode... I know I'm right, e daí? Sempre cai nas costas do tradutor, né? Sempre. Exatamente. Ai, legal, Mel, legal. Então, isso Mel, mostra... Pode ir, pode Fê. falar, cara. Não, Não, só pode ia falar. comentar que isso mostra que, como uma vez a gente, não sei se vocês lembram disso na faculdade, mas que a Dani comentava que a ocupação de intérprete é comparada a de um piloto de avião pela sua dificuldade. Então, realmente é isso, porque eu acho que interpretar, por exemplo, Todo psicológico, né? Interpretar uma Gabs, que você comentou, né? Gabs. Uma pessoa com todo esse conhecimento dessa maneira, uma poesia, enfim, músicas, eu acho que realmente é para poucos. Então, a gente só te parabeniza, porque realmente eu acho que eu, por exemplo, não faria. É difícil. Se fosse o contrário, para o português também não faria, viu? Pode ser, pode ser. Fê. Mel, a gente tá falando de eventos difíceis e né, uma situação inusitada. Então, aproveita e fala pra gente, por favor, o que é para você mais desafiador numa interpretação? O que te traz mais como desafio quando você vai entrar numa cabine para interpretar? Áudio original ruim. Ponto. É Uhum. isso, para mim. Se o áudio original tem ruído, humming, o cara batendo no microfone, pops e outras coisas que interferem no som, pronto. O meu produto vai ser ruim também, vai ser ruim, vai cair, não vai ser, enfim. É isso. Aconteceu som original. Aconteceu comigo com a Clá em Campinas. Nós tínhamos que interpretar para um gringo e tinha cabine, toda a estrutura muito bem montada. E nós sentamos na cabine, fizemos os testes normal, tudo funcionando normal. Nós começamos a interpretar, sumiu o áudio. Não o nosso áudio, mas o áudio que ia para o gringo. Ele fazia assim pra gente, não tá saindo. Né? Você tem que se virar técnico de som imediatamente, chamava né? Técnico e tal, só que o evento acontecendo. Eu olhei pra Clarice e falei assim, toca aí. Ela começou a interpretar como se não houvesse amanhã. Eu saí correndo, sentei do lado dele e fui fazendo chuchotagem. Uau! Daí ele fez assim, tipo, voltou.
Daí eu Voltou. olhei pra Clarissa, a Clarissa continuou, eu voltei correndo pra cabine. Então tem Muito bom. todo ah, essa intempérie externa que acontece, que Uhum. vai além do intérprete também, não tem o que acontecer. E nós, como Pois é, intérpretes, precisamos fazer o nosso cliente entender o que está acontecendo, pois é. né? Então, no momento, foi o que eu pensei. Eu falei, fica aí. Eu saí correndo, sentei do lado dele E e fui foi, fazendo. eu ver que Mas Aí tivemos deu você sorte correu vê de que ter bem. você uma se tornou. pessoa. Isso, você tem que ser problem solver, né? Você tem que resolver problemas, você tem que ser intérprete, você, às vezes tem que ser técnico, você tem que entender o básico do Da cap- equipamento. Uhum. É. Daí Você eles tem que tiveram que cuidar do trocar a cliente, também mesa, tem isso, né? Você tem que cuidar do cliente é, também, tem que Fazer um é. cuidar do carinho. ouvinte. E ele ficou todo contente, né? Porque ele, na verdade, Claro. acabou não perdendo nada. É, Uhum. Aham. foi bem. Era um evento assim que tinha bastantes entradas, as pessoas se apresentando. Então, tinha momentos de lacuna, né? Que não falava, que era uma Aham. apresentação, era uma música. Então a gente acabou Aham. aproveitando. Então, nesse momento, eu saí correndo, sentei lá. Ele ficou olhando pra minha cara, tipo, o que que você tá fazendo? E eu falei, Pois é. vou traduzir, vai lá. E a Clarissa lá na cabine. E daí eles resolveram, trocaram a mesa. Foi Nossa, um primeiro dia bem complicado, mas pois acabou é. tudo dando certo, né, claro? Deu, deu. O bom é que começa assim e depois só melhora, né? Só melhor, É, exatamente, que o problemão já foi, né? O problemão já deu. foi. Não, Pois depois é. foi ótimo, não teve mais problema nenhum. Ai, que bom. Mas foi Ai, que muito bom. bom. Aí, como eu já falei em outros podcasts, se pudéssemos, ficaríamos aqui horas conversando sobre isso, porque eu acho que é um assunto que há muitas coisas a serem faladas, mas não podemos. Muito bom. Então, Mel, queria te agradecer mais uma vez por participar conosco nessa empreitada aí. Agradecer ao Fê mais uma vez também pela parceria. E assim a gente, né, finaliza mais um episódio do nosso podcast sobre interpretação. Inclusive, se as pessoas quiserem saber os módulos de interpretação, há um episódio onde o Felipe e eu falamos sobre as diferenças, sobre os tipos de interpretação, xoxotagem, simultânea, consecutiva. Há também um outro episódio com a Evelise, que é uma outra intérprete que faz Sim. grandes eventos, e também ela fala um pouquinho mais sobre a interpretação. Então, assim, finalizamos, agradeço, não esqueçam de se inscrever, de assinar, de participar de todos os nossos canais, né, Fê? Eu nunca sei quando é se inscrever, assinar, curtir. Se inscreve e ativa o sininho, só sei disso. Mas assina, curte, não deixe de nos ouvir. E obrigada mais uma vez, Mel, pela sua participação Obrigada a e pela sua vocês e disposição. parabéns pelo podcast. Parabéns. Ah, Muito, obrigada, muito Obrigado, legal. Mel. Muito legal. Muitíssimo obrigado. Melissa Mann esteve And stay conosco safe and hoje. healthy, hein? Stay safe and healthy. We will. So, bye, Thank Mel. you. Bye.